nós vamos tomar a segunda leitura que está na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 17 ao 21. Então você pode abrir a sua Bíblia comigo. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. E nós vamos então pegar a partir do versículo 17 em diante. 1 Pedro 1, 17 ao 21. Você que já abriu a sua Bíblia, já está com ela em mãos, aí acompanha a leitura. O Senhor nos diz assim: caríssimos irmãos, irmãs, se vocês invocarem como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Primeiro versículo 17, já nos fala assim: se vocês invocarem o Pai, aquele que sem nenhuma discriminação não escolhe pessoas. Deus não diz: eu vou amar mais a esse do que aquele. Eu quero mais bem a esse porque esse é santo, porque esse reza. Aquele outro não, aquele outro é um bandido, aquele outro é um pecador, é um marginal, então esse não merece o meu amor. Não. Essa é a nossa forma humana de enxergar, de sentir e de pensar. Nós humanos, nós amamos de acordo com aquilo que recebemos de retorno. Se aquela pessoa que está diante de mim, ela me retorna algo que me satisfaz, algo que me é bom, algo que me deixa feliz, algo que me beneficia, então ela merece todo o meu amor, toda a minha atenção, toda a minha dedicação. Essa é a nossa forma humana de amar as pessoas. Deus não é assim. Deus não faz discriminação. Ele ama o justo e o pecador, o santo e o errado. Deus ama a todos e mais, ama igualmente. Marcelo, então você está querendo dizer que Deus ama do jeito que ele amava Santa Teresinha, do jeito que ele amava Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, do jeito que Deus ama a você, Deus ama também aquele serial killer, aquele corrupto lá da política, aquele outro que fez aquilo, aquele pedófilo. Sim, por incrível que pareça, não se escandalize. Do mesmo jeito que Deus ama os santos, do mesmo jeito que Deus me ama e ama você, Deus ama também a todos aqueles que vivem no pecado, mas é na mesma quantidade, no mesmo grau de amor, no mesmo grau de misericórdia. A diferença vai estar no pecado que cada um de nós vivemos. Deus ama a mim e a você, ama a nossa essência de criaturas dele da mesma forma. O que Deus não ama é o pecado. O que Deus não ama é o pecado. Qual é a diferença que há entre Madre Teresa e aquela pessoa que vive no pecado, aquele bandido, enfim? Ambos são filhos do mesmo Pai, de Deus. A diferença está nos atos, nos pensamentos, nas palavras. A diferença está no pecado de um e de outro. Então Deus ama o pecador, mas odeia o pecado que está no pecador. O que Deus não aprova, o que Deus não ama é o pecado e não o pecador. Por isso que Deus faz de tudo para tentar salvar o pecador, de todas as maneiras. E aí às vezes nós nos colocamos numa situação, num pedestal, numa plataforma, aonde nós olhamos para alguém que está cometendo crimes graves, inadmissíveis diante da moral, diante da ética, diante da sociedade, e nós nos colocamos numa posição onde nós dizemos: essa pessoa não merece nem perdão, essa pessoa não merece nem misericórdia.
porque ela é uma pecadora, porque essa pessoa comete coisas terríveis. Você lembra daquela outra... A gente deu uma paradinha aqui para poder a gente fazer essa reflexão antes de continuar o texto. Você lembra daquela outra passagem lá do Evangelho? Daquela mulher que estava sendo apedrejada e aqueles fariseus estavam ali com pedras na mão e trouxeram aquela mulher que tinha sido pega em adultério e disseram: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, o que é que a gente faz? A lei manda que a gente jogue pedra nela, porque essa mulher é uma pecadora, porque essa mulher está cometendo coisas terríveis. E é muito interessante que Jesus olha para eles e diz: tudo bem, se vocês não tiverem pecado também, atire a primeira pedra. E eles refletem e vão embora. Nós nos colocamos muitas vezes num pedestal de julgamento, aonde nós olhamos para pessoas que vivem pecado e nós dizemos: esses daí são miseráveis, esses daí são pecadores, esse aí merece, sei lá, uma surra, merece passar o resto da vida na cadeia, merece a pena de morte, merece a condenação eterna. Nós nos esquecemos que nós também somos pecadores, igual a ele. Talvez não estejamos cometendo o mesmo grau, o mesmo nível de pecado que eles estão cometendo, mas nós também cometemos pecados. Nós também, como eles, somos pecadores. Pecadores em níveis de pecado diferentes, mas somos pecadores do mesmo jeito. Eu e eles somos pecadores. O que nos difere é a quantidade, é a qualidade desse pecado em que nós estamos cometendo. Apenas isso. Então, se eu também sou pecador, se eu também sou contaminado, como posso eu me colocar numa posição de juiz contra o outro que é pecador, se eu também sou? Como eu posso querer, nos diz outra palavra do Evangelho, tirar o cisco daquele se eu tenho uma trava no meu olho? E tudo isso eu estou falando só para mostrar que Deus é diferente de nós. Porque nesse primeiro versículo diz: se vocês invocarem ao Pai, aquele que sem nenhuma discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, ou seja, Deus não tem discriminação, não discrimina, Ele apenas vai nos julgar de acordo com o nosso proceder, mas não há discriminação, não há um julgamento partidário, aonde eu digo: eu gosto desse porque esse é bonzinho. Não, Deus ama a todos por igual. Agora, vai nos julgar de acordo com a qualidade, com a quantidade de obras boas ou de obras más que nós venhamos a realizar. E aí ele diz: vivei então, se eu invoco a Deus como meu Pai, se eu tenho a Deus como meu Pai, se eu me entrego a Deus, se eu amo, se eu digo que Deus é Deus para mim, então viva respeitando a Ele durante o tempo da vossa migração nesse mundo. Durante o tempo da vossa migração nesse mundo, tá? O que é migração nesse mundo? Durante o tempo que nós estamos passando aqui nessa terra, que é provisória, é uma migração. Versículo 18, vamos lá, acompanha comigo, mergulha. Sabeis que fostes resgatado de uma vida fútil, vazia, vã. Sabeis que vocês foram resgatados de uma vida sem sentido, uma vida que foi herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como prata e ouro, mas pelo preciosíssimo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Sabei que vocês foram resgatados da vida velha, da vida fútil, vazia que vocês viviam. E vocês foram resgatados não a preço de prata ou ouro, mas com o próprio sangue do Cordeiro santo, sem mancha, sem defeito, do Cordeiro imolado na cruz. Por que Pedro está falando dessa maneira, nessas palavras? Porque naquela época dele havia escravidão, tá?
Então tinha pessoas que eram escravas de outras pessoas. E quando um escravo estava na casa do seu senhor ali, o servindo, quando um escravo queria ser liberto, queria deixar a escravidão, só havia uma maneira, uma forma dele conseguir se libertar da escravidão. Ou ele, o escravo, pagava por isso ao seu senhor, pagava mesmo, tá? Em uma certa quantia de dinheiro lá, ou alguém de fora pagava ao senhor dele por ele. Então, quando alguém de fora pagava, dava esse dinheiro ao senhor para tirar aquele escravo daquela casa, isso chamava-se de resgate. O valor pago era chamado de resgate. Então, alguém pagava o resgate daquele escravo, para que ele deixasse a escravidão, para que ele saísse daquela vida de escravidão. É por isso que aqui Pedro vem dizer assim: sabeis que vocês foram resgatados. Ora, se Pedro está dizendo que eu fui resgatado, é porque eu estava preso, é porque eu estava cativo, estava escravizado de alguma coisa, de algo que me prendia. E o que era esse de algo que me prendia? Ora, se não é o pecado. Então o pecado, ele escravizava a minha alma, acorrentava a minha alma. O pecado me tornava cativo, me tornava submisso às suas propostas, às suas ações. Eu era submisso do pecado. Os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes eram completamente mundanas. Eu falava aquilo que o mundo fala, eu sentia conforme o mundo sente, eu pensava conforme o mundo pensa. E aí Pedro vem nos dizer aqui, né, que não por meio de prata nem de ouro, não foi dinheiro que pagou o meu resgate da escravidão, porque eu não estava escravo de algo físico, eu não era escravo de uma pessoa, eu era escravo do pecado, que é uma força sobrenatural sobre a minha vida. Então, para haver um resgate sobre algo que está acima das minhas condições, porque o homem, a mulher, ela não teria jamais condições de por si próprio pagar este preço. Ninguém teria condições de pagar o meu resgate e o seu resgate, porque não é uma pessoa física que nos prendia, mas é uma força sobrenatural, é uma ação que cativava não o nosso corpo somente, mas cativava a nossa alma e o nosso coração. Então não dá para pagar com prata nem com ouro, como nos diz aqui Pedro. E aí o Pai manda Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que com o seu preciosíssimo sangue, ele, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, fosse colocado sobre o altar. E o altar aqui representa para nós a cruz do Senhor. A cruz do Senhor se transformou em altar de holocausto. Jesus é colocado sobre a cruz, e a cruz agora aqui é o altar de Deus. E Jesus colocado sobre a cruz é um cordeiro que é colocado sobre o altar. Ele é imolado, ele é ferido, e o seu sangue precioso é derramado sobre este altar. E aquele sangue precioso, ele tem o poder sobrenatural de libertar a força sobrenatural que me prendia, que é o pecado. Somente Jesus Cristo, somente Deus poderia me resgatar, e somente a preço de sangue me libertar de uma força tão grande que nos prende. Ora, isso é tão interessante, queridos, que a gente observa o seguinte: o escravo, olha que coisa interessante, preste bem atenção nessa reflexão. O escravo, quando ele era resgatado, quando alguém pagava o seu resgate, dava a ele uma carta de euforia, e aí essa carta dizia que ele estava livre, ele era agora uma pessoa livre.
Então, aonde ele chegasse, se alguém dissesse assim, ah, você é um escravo, ele tirava aquela carta e mostrava, não, eu já fui resgatado. Eu não sou mais escravo, agora eu sou, né, como dizia naquela época, agora eu sou um de vocês aqui. Estou livre. Acontece que mesmo o escravo, sabendo que estava livre, mesmo o escravo sabendo que tinha sido resgatado, que alguém tinha pago por ele, você me acredita que esse escravo, ele ainda guardava em si os traumas do seu período de escravidão? Então ele tinha medo, ele tinha insegurança. Muitas vezes esse escravo tinha até atitudes de escravo, mesmo sendo livre, mesmo já não precisando mais ser daquela maneira. Muitas vezes ele tinha certas atitudes de escravo. Agora ele poderia chegar, sentar na mesa da sala e comer com todo mundo por igual. Mas ele continua comendo lá na cozinha, ele continua comendo lá no quintal. Porque na época que ele era escravo, ele não sentava na mesa e comia com todo mundo junto. Não, ele comia isolado, ele não tinha direito de comer com todo mundo. Agora ele é livre, agora ele não é mais escravo, mas ele ainda continua fazendo coisas de escravo. Porque ele traz em si cicatrizes, marcas do período da sua escravidão. Ora, se nós também não somos assim, éramos escravos do pecado, Jesus derrama o seu sangue em forma de holocausto no altar da cruz. E com o seu sangue preciosíssimo paga um preço impagável. Um preço que ninguém poderia pagar. Que nenhum objeto material nesse mundo, nem prata, nem ouro, nem o metal mais precioso teria condições de pagar a dívida que nós tínhamos com o pecado. E Jesus paga. E Jesus nos liberta do pecado. Jesus nos livra da escravidão. Hoje, eu e você somos livres. Nós temos uma carta que nós podemos apresentar na cara do diabo e dizer: eu sou livre. Esta carta é a cruz do Senhor. Quando você apresenta a cruz do Senhor para Satanás, você está dizendo: não me condenes mais, porque eu sou livre. Aqui está a minha carta de liberdade. Acontece, queridos, que mesmo sendo livres, mesmo cada um de nós já sendo libertos do pecado, muitos de nós ainda continuamos a viver resquícios, lembranças, cicatrizes da nossa vida de escravidão. Hoje livre sou, hoje eu sou livre em Deus, mas eu ainda lembro da época que, como escravo eu era, eu gostava daquelas músicas, sei lá, eu gostava daqueles lugares. E aí quando eu lembro daquilo que eu fazia, daquelas festas que eu ia, eu me lembro que na época que eu era escravo do pecado, eu bebia até 5 horas da manhã, virava à noite, chegava em casa embriagado. Eu me lembro que quando eu era escravo do pecado, eu usava drogas, eu me dopava. Eu me lembro que quando eu era escravo do pecado, eu andava de motel em motel, ficava com uma, ficava com outra, fazia isso, assistia filmes pornográficos, via coisas na internet, na televisão, no celular. Eu me lembro da minha vida como é que era. Hoje eu sou livre de tudo isso, Deus me libertou pelo seu sangue na cruz. Mas essas coisas me trazem saudade, me trazem lembrança. Ora, se também não é muito parecido, por exemplo, com o povo no Egito, o povo do Egito que foi liberto por Moisés. Quem pagou o preço da liberdade, do resgate do povo no Egito? Moisés. Moisés vai lá, liberta o povo do Egito, o povo que vivia na escravidão do faraó. Todo dia reclamando, murmurando, a gente não aguenta mais viver essa escravidão. Deus manda Moisés, liberta o povo. O povo vai para o deserto com Moisés. Quando chega lá no deserto, o que é que o povo faz? Começa a ter saudades da vida que levava no Egito. Moisés, poxa, pelo menos no Egito a gente comia cebola.
Ah, Moisés, lá no Egito, pelo menos a gente amassava o barro, mas sei lá, a gente tinha à noite uma casa para estar, para fazer isso, aquilo, outro. A gente morria de fome, mas pelo menos a gente comia um pedaço de pão seco. Aí Deus vai e manda maná do céu, um pão do céu, que cai do céu. Quando eles colocam na boca, eles sentem o gosto daquilo que eles quiserem sentir, sobrenatural. Deus dá a sobrenaturalidade àquele povo. Deus manda cordonizes, que são aves, para o povo comer carne, que nunca comiam no Egito. Era a coisa mais difícil do mundo, tomavam sopa de cebola. Aí com o tempo o povo começa a reclamar também. Ah, não, esse maná ninguém aguenta mais, essa carne. Queridos, nós somos assim. Nós somos um povo liberto, livres, mas com saudade da escravidão. Que coisa! E é isso que nos fala aqui, o versículo 18 e 19. Fomos resgatados da nossa vida fútil, fomos resgatados da nossa vida velha, fomos libertos daquela vida infame que nós vivíamos, sem sentido. E fomos libertos pelo sangue de Cristo, não com ouro e prata, mas pelo sangue do Cordeiro imolado sem defeito. Versículo 20. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E nesse final dos tempos, ele apareceu por amor a vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus ressuscitou Jesus, o Pai ressuscita Jesus dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e a esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, Deus cometeu o absurdo, a loucura de, mesmo sendo Deus, Criador, o autor de todas as coisas criadas do universo inteiro, o próprio Deus se encarnar, assumir a postura de humano. Olha a loucura de Deus, para poder estar no meio de nós, entre nós, para nos trazer uma palavra de orientação. Deus se transforma em um homem, que é a criatura. Para quê? Para poder estar bem pertinho de nós e poder dizer assim: meus filhos, vocês ainda são escravos do pecado, mas vivam assim, 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 façam assim, vão por ali. A palavra dele está aqui. Está aqui. A escritura é a orientação, os evangelhos é aquilo que o próprio Deus, encarnado na forma humana, veio ficar conosco e falar para nós, para nos orientar como viver uma vida longe do pecado. E aí depois que ele passa um tempo falando dessa palavra para nós, ele vai, chama os seus apóstolos, chama os seus discípulos e diz: agora é o seguinte, chegou um grande momento, agora que vocês ouviram, agora que vocês têm o tutorial, o roteiro de como viver uma vida longe do pecado, está aqui, deixei para vocês o evangelho. Agora vem o grande final, que é o quê? Agora eu vou libertar vocês, porque até então não estavam libertos. Ouviram como viver uma vida nova, mas ainda não podiam viver essa vida nova. Aí Jesus vai, se entrega na cruz como Cordeiro Santo, imolado, morre, e no momento da sua morte, sangue derramado, é assinada a nossa carta de liberdade. A cruz diante de Satanás é a nossa liberdade do pecado. Mas não para por aí a loucura de Deus, não para por aí. Deus resolve então descer até a mansão dos mortos, até os infernos, até o Hades. E Jesus vai lá, e durante 3 dias Jesus vai lá para resgatar também aqueles que eram justos, mas que não podiam entrar no céu porque aguardavam esse grande final. E ao 3º dia, o Pai o ressuscita dos mortos, o traz de volta. E com Jesus ressuscitado dos mortos, vem também todos aqueles que com Ele
precisavam ser ressuscitados porque eram justos. Isso vem nos dizer, meu querido, que Deus nos ama de tal maneira, ao ponto de praticar atos loucos de amor. Se você hoje se encontra num abismo da sua vida, no pecado, talvez você se encontre nesse momento numa tristeza, numa depressão. Talvez você se encontre na beira, na corda bamba da sua vida, na beira de um abismo de suicídio, de pensamentos ruins. Deus, Ele vai ao fundo do poço com você, porque o amor de Deus por você é tamanho, que o Senhor desce até os infernos para lhe resgatar, para erguer a sua vida. E mais, se preciso fosse, Ele faria tudo novamente, morreria de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes fosse preciso, o Senhor morreria e sofreria todas as dores novamente, para salvar você, e para fazer com que você entendesse que Ele te ama, e porque Ele te ama, Ele não quer te ver mais escravo, escrava do pecado. Você é livre em Deus. Você não é mais escravo. Hoje você tem a liberdade. Viva essa liberdade. Viva como uma pessoa livre. Não permita mais que a saudade da escravidão domine o teu coração. Não permita mais que as lembranças da tua vida de escravo, quando tu eras escravo do pecado, não permita mais que estas lembranças venham seduzir o teu coração, te fazer voltar a viver essa vida velha que você vivia, essa vida fútil. Hoje você é livre para viver uma vida nova, lavada, purificada e salva pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa verdade agora. Feche os teus olhos agora. Por favor, em nome de Jesus, feche os seus olhos. E seja grato àquele que pagou o teu resgate. Olha para Jesus agora nesse momento. Olha para Ele com os teus olhos fechados agora. Olha para Jesus na cruz, que é a tua carta de liberdade. Olha para Ele e diga assim: meu Salvador, você me resgatou, você pagou o meu resgate. Enquanto eu era escravo do pecado, agora eu sou livre, porque tu pagastes com o teu sangue, com a tua vida. Pagastes aquilo que ninguém nesse mundo poderia pagar. Pagastes de forma sobrenatural, a força sobrenatural que me prendia. E hoje, Senhor, eu sou livre para viver em Ti, para viver essa liberdade. Eu já não preciso mais ser influenciado pela concupiscência. Eu já não preciso mais, Senhor, ser influenciado pelas forças do pecado da minha vida. Eu aparto. Hoje eu me decido, Senhor, a ser não mais escravo, mas ser liberto em Ti, completamente liberto em Ti, Senhor. Hoje eu não quero mais, eu renuncio a todo o meu passado, a toda a minha vida velha, fútil que eu vivia no passado, Senhor. Eu renuncio agora. Diga isso para Deus agora, olhando para a cruz dele, olhando para a tua carta de liberdade. Diga: Senhor, eu renuncio agora a todo um pecado e a todas as suas influências, a todos os pensamentos, aos lugares, às palavras, ao meu jeito de ser antes de te conhecer, Senhor. Eu renuncio agora às cicatrizes da escravidão. Eu renuncio agora às correntes que me prendiam, Senhor. Eu renuncio agora a tudo que me tornava cativo. Eu renuncio, Jesus, agora na minha vida a toda a ação do pecado em mim, a todo ressentimento, a toda mágoa, a todo ódio, a todo sentimento de raiva, de vingança que eu tinha, Senhor, a toda altivez, a todo orgulho, a toda presunção, a toda impaciência, a toda vontade de brigar com as pessoas. Senhor, eu levava uma vida que eu não aguentava nada, Senhor, nada. Como diz a palavra, eu tinha o sangue à flor da pele, Senhor, e qualquer coisa que diziam comigo, eu voava no pescoço das pessoas, eu gritava. A vontade que eu tinha era de esganar. Eu era assim.
mas eu não sou mais cativo, Senhor, desses pensamentos, desses sentimentos. Hoje eu sou livre pela tua cruz. E agora eu tomo posse dessa liberdade na minha vida. Tomo posse, Jesus. Diga para ele agora: eu sou livre em ti, Senhor. Amém. Amém. Amém.